Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio: Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com 3 convidados especiais, 3 amigos que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada, uma bancada de muito conhecimento, de uma riqueza de conhecimento, com a minha primeira convidada, com a Eudes dos Anjos. Eudes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Que prazer enorme recebê-la aqui. Prazer é nosso, Fabiano. A gente está muito feliz aí pelo convite, pela oportunidade, né? Legal. Meu segundo convidado, que é também um amigo querido, o Eliseu dos Anjos. Eliseu, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Papo de Porto. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Muito obrigado, Fabiano, também. E agradeço, né, por esse convite, né? Tantos anos de conhecimento, né? De Porto e tantos anos de conhecimento particular de como amizade. Estamos aí. E o nosso terceiro convidado aqui é um amigo também querido, né, de profissão, né, do trabalho do Porto, que é o senhor José Renato. Boa noite, prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Papo de Porto 013. Boa noite, Fabiano. Obrigado pela oportunidade. Legal. E eu travo. Faz esquenta a cabeça. E eu travo. Relaxa, aqui é uma conversa entre amigos. Isso aí. Eudes, a gente fala muito das coisas do Porto, mas tem algumas curiosidades que a gente tem que desmistificar para o público aqui que nos acompanha. Primeiramente, a nossa conversa do dia de hoje é sobre o Ship Sanitation, né? E eu gostaria que você explicasse para o público o que é o Ship Sanitation a bordo das embarcações. Bom, o Ship Sanitation, né, ele é regido aí por uma legislação específica que hoje o setor regulador é especificamente a Anvisa, né? Ele é uma legislação aí de 2009, né? Como tudo no Brasil, tem aquela questão, vai pegar, não vai pegar? Só que ele é essencial para a embarcação estar realmente atracando no porto, né? A embarcação tem que apresentar aí no porto sem papel uma série de documentação para essa atracação. E nessa relação de documentos tem a questão da saúde do trabalhador, das questões de medicamento, alimentação, fazendo bem um resuminho bem por cima mesmo, e as condições dessa embarcação, quando que foi feito o último controle de vetores, como que está a condição dessa água, né, a potabilidade da água, e questão de ar-condicionado, né, como que tá os equipamentos, né, que é o que a gente chama hoje, tem uma legislação específica, que é o PMOC, né, que é o controle e monitoramento da qualidade do ar. Parece, assim, à primeira vista, que tem a ver o ar, né, com água, com vetores, mas está tudo interligado. Tudo corrobora aí para um ambiente saudável ou não. De fato, a gente já é um agente biológico, né, então toda vez que você entra num ambiente, se aquele ambiente é feito para suportar 3, 4 pessoas, entram 2, 3 a mais, e como que está essa pessoa nesse ambiente, interfere. Mobiliário, tudo interfere. Então, o Ship Sanitation tem muito a ver com essas questões da saúde do trabalhador, de quem está ali diariamente, e a embarcação precisa provar que está tudo ok. O capitão tem ali o relatório diário dele, ele apresenta, e aí, se tiver vencido o Ship Sanitation dele, que ele, assim, a cada 6 meses ele tem que apresentar. Alguns países na Europa estende para 1 ano, só que as condições climáticas lá é diferente daqui do Brasil, né? Que nós temos praticamente o verão o ano inteiro, né? Então, É um país assim, tropical, né? É um país tropical, então a gente tem a nossa própria legislação, mas ela conversa com todas as normas internacionais. Né? Quando a gente fala aqui, Eliseu, de inspeção, ela falou
de toda a tratativa, de documentação, quais são os principais equipamentos que são inspecionados? Eu sei que tem uma gama gigante de equipamentos a serem inspecionados, mas quais que são inspecionados assim? As áreas mais comuns do navio, né? Por exemplo, refeitório, parte onde o pessoal descansa, né? Banheiros, o banheiro público do navio, né? Muitas vezes também tem o banheiro fora, que é usado pela estiva também, né? Quando faz a parte de amarração dos contêineres no navio. O laundry, que é a parte da lavanderia, a ponte do navio, onde tem a maior movimentação de tripulantes, onde tem a maior movimentação de tripulantes, né? São as áreas principais do navio que a gente tem que atuar, entendeu? Legal. Quando vocês falam de inspeção do laundry, da lavanderia, a condição de lavagem também entra nesse Laundry, sim, porque é um laundry onde tem muita movimentação, né, da tripulação, onde ele vai lavar o equipamento de segurança dele, né, o macacão, a bota, entendeu? Então, praticamente ali está contaminado porque você tem a roupa que você é usada na questão da limpeza, né, de alguma área específica do navio, né? Então, te cortando, mas a gente tem até uma curiosidade, né? Aham. Uma curiosidade mesmo. Quando a gente faz o controle de vetores, né, que voadores que a gente fala, o que Sim. que acontece? A laundry, no caso que o Eliseu está passando, a gente tem 3 praticamente, né? Tem o Sim. oficial, A a tripulação e Geralmente E o geral. são de 3 a 2 laundries, né, que são a lavanderia. Então, é visível quando você acessa a primeira, que é de geral, assim, você escuta. Zzz. Aí você vai na segunda, zzz. Você vai na última, um Mais barulhinho. tranquilo. Então, assim, o grau de sujidade naquele ambiente, porque é um local onde você vai fazer a limpeza, higienização de Uniforme. lençóis, uniforme, varia conforme o cargo, né, do tripulante, e também você vê a condição que está ali. Então, Varia nas condições do navio também, né? Que tipo de Então- navio você vai atuar, né? Quando a gente fala de embarcação, e aí vindo aqui para o José Renato, Diga. quando a gente fala de embarcação, a gente tem um tempo de vida útil, né, das embarcações. Hoje, com o atendimento que vocês fazem, em média, vocês calculam que as embarcações têm quantos anos? Porque geralmente, no máximo, não pode passar de 20 anos, né? Isso Porque é senão verdade. você tem alguns problemas ambientais e tudo mais. Qual é a média das embarcações que vocês atendem? Né? Em E as média, vamos lá. condições, assim, Nós de- pegamos já desde do os navio. navios mais novos, Aham. tá, que é mais tranquilo, né? Ainda mais com essa mudança ainda mais agora, né? essa- De tamanho de embarcação, tudo. né? Do Porto de Santos. né? A gente pega já navios novos, já pegamos navios com 10 anos também, Aham. as condições. E já pegamos os mais De 20 velhos. anos, 20 Já anos. pegamos os navios mais velhos, tá? Que você vê navegando por aí, você vê a condição logo de cara do navio. Aham. Né? Questão de estrutura e tudo. E quando você vai entrar e você vai fazer a inspeção, você vai fazer o trabalho, Uhum. já é nítido. Você olha, você verifica, você já sabe que você vai encontrar uma não conformidade a bordo, com certeza. Uhum. Uma ou mais não conformidades a Não bordo. mais confundido. Ou mais não conformidades a bordo. Né? E a gente atua para amenizar essa situação, né? Verificar a condição. O pessoal está falando aqui da questão do controle de vetores, mas também a parte potabilidade da água, a questão da qualidade do ar. Você percebe, você vê quando você faz a coleta, você faz as medições dos parâmetros que você consegue fazer em campo, tá? São os físico-químicos, tá? Não os microbiológicos, que microbiológico é laboratório, mas físico-químico a gente consegue fazer a medição na hora. Tá. E você percebe a situação, uma falta de cloro, um nível muito baixo, entendeu? Aí a questão do ar, você percebe. Quando você vai fazer uma medição de um CO2, você vai fazer uma medição de como é que fala? Velocidade do ar, etc e tal. Você Bactérias, verifica, né? você Bactérias. verifica que está não conforme. Aham. Tá não conforme. Você entra por exemplo, num espaço que fica mais pessoas, você vai medir um CO2, ele está 800 e pouco, 900. E isso aí já é Viu, crítico. Fabiano? E aí, Geralmente. falando aqui, ele falou de nível de CO2,
você tem um percentual de oxigênio aceito, né, nos ambientes, né? Sim. E o pessoal fuma muito dentro do refeitório. Sim, Sim. demais da Muito. conta. Fuma muito a tripulação Demais da do refeitório. Refeitório que você entra que ele Tem é navio- praticamente um cinzeiro, Ah, né? Porque a tripulação, principalmente quando em questão de navio graneleiro, né? Que são os mais antigos. O navio graneleiro é um navio mais antigo. Dificilmente você vai ver um navio graneleiro com menos de 20 anos. aham. Dificilmente, né? Porque é aquele navio que é usado para carregar granel de vários tipos de granel, né? Açúcar, ou soja, ou produto químico, né? Barrilha, enxofre, entendeu? Então você usa Você o granel. tem um material mola. que ele é agressivo ao chapeamento do navio e Exatamente. automaticamente ele é agressivo Deteriora o navio. às acomodações do navio, né? E tudo que tem a interface ali. Sim. O senhor falou da questão dos itens, né, de não conformidade. Hoje, quantos itens eles são analisados? Quantidade. Assim, aí vamos falar da empresa de vocês, né, no caso. Você está comentando a respeito do local e da parte de vetores. Por exemplo. Isso. Por exemplo. O senhor falou das análises físico-químicas, falou Isso. da questão laboratorial, que depois eu vou vir para Eudes aqui, mas a questão no todo, né, de checklist, né, de cara. Que existe um checklist inicial, né, e depois vai existir um mais detalhado, se caso no inicial Conforme você vai fazendo tem algumas não conformidades. Hoje, São muitos, assim, porque a gente já vai fazendo uma inspeção, você já entra na embarcação, você já vai fazendo uma inspeção visual do local. Uhum. Você já vai verificando a condição, logo na entrada, você já percebe como é que é a situação, como é que ele está, como é que está a estrutura, assim, de uma certa forma, tá? A condição do navio, como, por exemplo, como o Eliseu falou dos 20 anos aí, né? E a gente vê, percebe a questão de sujidade, percebe a condição de ferrugem, tudo mais, o tratar da higiene e tudo mais. A gente entra e vai verificando essas coisas todas, entendeu? Então, você toma cuidado, claro, quando você vai a bordo, todo paramentado, cheio com todos os EPIs, né, que condizem a função, para você também não se prejudicar. Entendeu? Mas são vários itens, mas os principais que a gente já vai fazendo assim, a gente vê o local, a preservação do local, perdão, a higiene do local também é muito importante, tá? Principalmente com a questão de vetores, que a gente vê, se não tomar cuidado e o local não tiver limpo e tudo mais, isso aí agrega. Isso, e tem mais você vetores. atrai. Atrai. E você vem trazendo de todos os portos que o navio passa. Entendeu? Ele vai por onde ele atraca, ele pode trazer mais coisas. Então ele vai agregando. Vai agregando. Eudes, ele citou sobre a análise laboratorial. Hoje, tempo de resposta de uma análise laboratorial, que seja uma análise microbiológica, qual o tempo quando você vai fazer a aferição de água potável, como é que tá? Físico-químico dá para perceber na hora, você usa algum agente, né? E aí tô sendo abelhudo na área de vocês, mas usa algum agente reativo, né? Mas aí quando você tem a questão de microbiológicos, quanto tempo de resposta? Bom, vamos lá. Como eu falei, eles são treinados, são técnicos. Antes da gente começar realmente, de fato, a trabalhar especificamente nessa área, todos passamos por treinamento, inclusive no laboratório que a gente atua hoje, né? A gente foi certificado, fizemos vários treinamentos. Por quê? A forma de coleta, você tem que ter todo um parâmetro para fazer a coleta. Por exemplo, né, não sendo o assunto, mas uma água de lastro. Você não vai coletar 100 ml para analisar uma água de lastro. Então, uma água de lastro é 10 até 10 litros, dependendo da condição e do tempo que a gente tem para o laboratório. Então, todas essas questões de campo, hoje, na verdade, a gente faz para um cuidado nosso. Então, o que acontece? O cloro ele é muito volátil. Muitos parâmetros que estão ali na água são muito voláteis. Na hora que você coleta ali, você já faz uma medição, só para ter um comparativo. Primeiro é um comparativo.
Segundo, porque a gente tem um relatório de operações. Todo o meu pessoal que vai a bordo, a gente tem todo um checklist interno que a gente sabe quem foi, quando foi, que horário que foi, como estava a condição do tempo, se estava chovendo, se estava muito úmido. Tudo isso a gente tem ali o nosso relatório que a gente envia para nossos clientes. Ali, ó, foi feito, porque é uma garantia de que, de fato, a gente esteve naquela embarcação e, de fato, o pessoal coletou os dados de acordo. E por que você fala isso? Porque muitas vezes lá atrás, as práticas antigas, a gente sabe que não eram bem assim, né? Então a gente tem esse cuidado e a gente já tem essa prática que deu um trabalho a mais até para a nossa empresa, mas a gente faz, hoje já está altamente assim na prática e sou eu que imito ali o relatório de operações. Então eu brigo muito, puxo muito a orelha deles, porque eu falo assim, cadê a foto tal? E às vezes realmente na hora que vai tirar foto não fica nítida, não fica muito boa, mas a gente tem padrões de fotos também para provar que foi feita a coleta. Esses parâmetros de campo, que são os físico-químicos, que a gente, muitos deles a gente consegue medir, mas o principal é o cloro. Por quê? Para a embarcação, o capitão vai jurar de pé junto que está clorada a água, que a água foi fornecida de acordo, e de fato, muitas vezes, sim, ela é fornecida de acordo. Só que a gente é obrigado a fazer 3 medições, um próximo tanque no meio do caminho e o mais longe, que é o ship sanitation. Então, esse cloro aqui, ele tem que chegar lá no ponto mais distante da mesma, ali dentro das medidas padrões, né? Se ele chegar fora, não está legal, alguma coisa no meio do caminho não está funcionando. Então, a gente tem todo esse cuidado e a gente, com essa visão, a gente fala, ó, o cloro está baixo, porque é onde geralmente a Anvisa vai, fala, ó, o cloro está baixo. O cloro baixo significa, muitas vezes, que as bactérias heterotróficas estão ali, né, um nível alto, mas normalmente a normativa ela pede presença de coliformes e E. coli. Então, às vezes, você tem um laudo que você mandou para o laboratório, os laboratórios são certificados pela Anvisa e pelo Inmetro, só pode ser, né, potabilidade, laboratório X, água de lastro, outro laboratório. Cada laboratório tem uma certificação e a Anvisa é muito rigorosa nesses controles, né? Então, o que acontece? A gente mandou para potabilidade para um laboratório que a gente trabalha antes. Deu baixo o cloro, mas teve presença de cloro. E aí, lá na área, na hora que eles fizeram a medição, ele estava dentro do nível permitido. Então, eu falei, opa, pode ser que o tempo de coleta até chegar na destinação, ele se perdeu. Então, a gente, assim, não vai condenar o navio por conta dele não ter feito a cloração de acordo, ou aí a gente orienta, olha, deu baixo, precisa verificar filtro, mas teve cloro, que é onde geralmente a Anvisa vem, fala, ó, tá baixo o cloro, tá muito baixo. Aí eles pedem a cloração dessa água. Então, assim, a parte de microbiológica, que geralmente é a presença de E. coli e coliformes, que não pode ter de forma alguma. E aí, na nossa coleta em campo, a gente tem alguns cuidados para não contaminar essa água, porque até uma esponja que fica ali na pia, que é comum, todo mundo faz isso, não adianta a gente falar, ó, não deixa esponja, não coleta, higieniza o ponto, a gente faz tudo isso, mas muitas vezes, com aquela presença, aquele material, pode contaminar. Então, assim, a gente fala assim, ó, não teve E. coli, não teve coliformes, ok. Só que muitas vezes, quando tem um ou outro cliente que pede bactérias heterotróficas. E aí você vê a presença de bactérias, e aí você vê os níveis. Então, esse processo microbiológico geralmente demora de 10 a 15 dias. Mas por que tanto? Primeiro porque o laboratório precisa colocar ali numa estufa, para deixar eles ali literalmente, né, germinar. É basicamente isso. Aí vai para análise, aí vai ver ali a presença de quantidade de níveis que tinha ali naquele local com os parâmetros que a gente coletou de campo. Se tiver dentro, ok. Se não tiver nada, beleza. Mas esse tempo é necessário, porque se você perde essa etapa aí de 5 dias no mínimo, para a incubação, se você perder esse tempo, você não sabe de fato o que tinha ali. Então, isso é uma dificuldade muitas vezes que a gente tem com a embarcação, com o capitão, que ele entende assim, vocês não mediram, não está de acordo, mas o físico-químico, o microbiológico não tem como, só após passar por esse período de incubação em estufa.
E aí o laboratório vai verificar de fato se tem ou não. A Eudes passou aqui para nós aqui, é só uma aula, né? Depois eu vou voltar aí com ela. Uma aula, Não é técnico. Não, mas, né? É uma aula, né? E aí, falando da embarcação, Eliseu, quando você faz a coleta, ela falou dos 3 pontos, né? E que a questão do cloro ele tem que chegar num nível de pH aceitável, né? Vamos falar assim, né? No nível aceitável. Um equilíbrio da água aceitável, né? Isso. Ele tem que estar aceitável. Quando vocês fazem a coleta, a questão da verificação dos tanques também é feita por vocês ou vem um laudo de alguém para saber, ó, tanque X de água potável, ele está nessa condição, ele tem uma condição de deteriorização a mais do que o tanque Y, né? Isso daí a empresa de vocês que faz ou há um laudo técnico já da embarcação pedido, já para vocês, né? Para agregar o serviço de vocês. Isso é pedido de vez em quando para a gente fazer, não, nem sempre, né? A gente tem mais acesso à parte da cozinha, à parte da ponte, né? São 3 pontos diferentes, ou sala de máquinas, né? São 3 pontos distintos, separados de uma distância, né, entre eles. Mas quando não dá uma conformidade naquela inspeção ali do navio, aí sim a gente conversa com o capitão para ir no tanque, para tirar do tanque essa amostragem. Mas quando não dá uma conformidade, né? É muito raro a gente ir no tanque, né, do navio. Não te cortando, como é uma parte de manutenção, de equipamento, aí já não entra na nossa atribuição. Tá. A gente sempre fala, nós somos o terceiro olhar, né? Temos a Anvisa, temos a embarcação, né, que são os interessados, né, a embarcação tem que estar de acordo, a Anvisa tem que ver se eles estão cumprindo as regras, e nós somos o terceiro olhar. E, quiçá, tem até o quarto, quinto olhar. Exatamente. Então, sempre precisa ter esse olhar, porque nós provamos que a embarcação está cumprindo. A Anvisa, não deu certo, tem alguma coisa, o cloro não está chegando. Exatamente. Então, nós somos o terceiro olhar. Isso é muito assim, uma parte de inspeção mesmo de engenharia, né? Então, você está ali apenas para conferir. Se não deu de acordo, aí a gente orienta, tudo passa, e aí sim tem que vir o pessoal da manutenção do equipamento para saber por que a bomba de cloro não está chegando o cloro lá no chip office, entendeu? Então, essas questões, que é uma questão mais de manutenção mesmo, de equipamento, aí já seria com outra, vamos dizer, outra empresa de engenharia nessa parte hidráulica, mesmo de funcionamento de equipamento. A nossa parte é mais coletar amostra. Nós vamos só os dedos duros. Digamos assim, algumas embarcações sim, a gente trabalha com 5 pontos, né? Tem umas embarcações menores que a gente faz, que são os saveiros, que fazem atendimento à plataforma, né, com equipamento para a plataforma, que sim é exigido que faça 5 pontos, inclusive o ponto dele tem que ser ao lado do tanque, né? O dreno que eles têm ao lado do tanque a gente faz, porque é uma água que eles vão levar para a plataforma, para abastecer a plataforma, então a gente tem que ser feita essa coleta, né? Mas isso é uma embarcação específica, né? Que seria os saveiros que atendem plataformas. Saveiros? Né? O offshore. A gente fala offshore. A gente fala saber porque é o nome deles, característico. Só que é o que offshore são regras deles, né? De auditoria interna, né? Exatamente. Transpetro, Petrobras, nós temos cadastro assim, há anos com eles, né? Então, nós temos uma forma de trabalhar, às vezes, da divergência, fala assim, olha, mas espera aí. E aí a gente repete, eles atendem, assim, já trabalhamos muito tempo especificamente com esse segmento que é offshore. Tá. Zé Renato, quando ele falou dos saveiros, né? E aí o curioso quando você faz abastecimento offshore, né? Você utiliza mangotes. Sim. Né? Essa inspeção dos mangotes também é feita por vocês? Não, assim, essa parte de inspeção da mangotes, não. Essa questão não é feita por nós. A gente pega mais a parte mesmo da análise da questão da água, mas como eles estavam comentando aqui, você já logo percebe que tem alguma coisa errada, principalmente pela cor da água, tá? Ontem o pessoal foi a bordo fazer um atendimento num graneleiro, que a água parecia chá, a cor da água parecia chá. Teve um episódio, uma vez que eu fui no Rio de Janeiro, no estaleiro, fazer um trabalho no navio lá com relação à água, e a questão da água, foi só água, principalmente. A água era mais vermelha do que a poltrona que você tem aqui, a cor.
entendeu? E você vê que é questão de ferrugem, então você sabe que a estrutura está comprometida e que tem que ser feito um reparo, tem que ser feito todo um tratamento para poder receber mais água, deixar tudo certinho, o pessoal fazer o serviço para deixar ele adequado para poder ter o abastecimento de água e essa água ser de uso da tripulação, entendeu? É essa a questão. Agora, a questão do mangote que você está falando, sim, se faz necessário, claro, óbvio, fazer uma manutenção preventiva, claro, tá? Para poder passar essa água para me fugiu a palavra. Me fugiu a palavra. Do tanque, para poder ficar tudo certo para a tripulação. É que o que acontece, Fabiano, as embarcações de abastecimento, elas têm regras claras, também eles são monitorados pela Anvisa, cada vez que eles vão fornecer essa água potável ao navio, eles têm que ter um laudo, comprovando que aquela água tem a potabilidade de acordo. Só que assim, a água, ela é muito perecível. A água, assim, você hoje está com ela 100%, caiu uma sujeicidade, uma baratinha, foi lá. Não é culpa sua, você seguiu todos os procedimentos. Ela não serve mais, ela está contaminada. Só que às vezes essa contaminação você não detecta assim de pronto, né? Mesmo a embarcação. Então, assim, a embarcação ela recebe várias, né, barcaças de abastecimento. Então, o fulano tá ok, o ciclano também tá ok. Mas um lá, não deu tempo, não fiz o meu controle. Pode comprometer todo o abastecimento de água do navio, todo. Então, assim, a Anvisa, ela tem essa parte que ela vai lá em campo e ela confere, ela pede esses relatórios para quem abastece, né? Existe esse controle com relação às barcaças, né? E eles são obrigados, eu falo isso porque eu já fiz ali um credenciamento específico para um pessoal de fornecimento há anos atrás, e a exigência, tem um controle, tem que ter o RT, né, daquela barcaça que assina, olha, a água está de acordo, foi coletado aquele lote para verificar se está tudo ok. Então, é muito assim, é muito fiscalizado. Eu não acredito hoje que existam barcaças fora do padrão, mas pode acontecer. Então, por isso que eu falo, a gente é o terceiro, quarto, quinto olhar, porque é algo que em 48 horas não tem mais como você consumir. Você fica assim, eu sempre cito o exemplo da baratinha. A barata, ninguém dá nada por ela, né? Mas a barata, ela carrega no corpinho dela o vírus da tuberculose. Então, assim, você está num ambiente aqui, conversando, ali no seu corredor, passou uma barata. Ok, a maioria das pessoas não acontece nada, mas uma pessoa que tem alguma deficiência ou está debilitada, a gente nunca sabe, ela pode pegar uma tuberculose por conta de uma baratinha. E, infelizmente, nessas embarcações, a maioria que a gente vai, assim, principalmente as graneleiros, tem, assim, uma concentração absurda. A gente às vezes até assusta, porque quando você coloca o produto ali para eliminar as baratas, o que acontece? Ele é atrativo, ele é um gel atrativo. O que acontece? Vai vir, todas que estão ali, elas vão naquele gel e vão para o ninho. E precisa ter esse ciclo. É o ciclo delas voltarem para o ninho, morrer no ninho, as ninfas que estão lá, os ovos que vão eclodir precisam, que elas são canibais, né? Então elas devoram, precisam pegar aquele indivíduo e consumir. Daí um tempo, todo esse ciclo ele demora. Então, se você pega um navio infestado, o que acontece de vez em quando, às vezes o capitão fala, não resolveu, e a gente tem que repetir. Por quê? Porque tem que repetir. Não é porque a gente não fez, é porque atraiu, ainda vai ter uns elementos ali circulando, a gente eliminou os adultos ali visíveis, mas ainda vai ter uma circulação. Então, esse ciclo muitas vezes é longo, às vezes demora um ano para você, de fato, eliminar uma praga no navio. A gente teve uma outra situação, que assim, eu falo, a área de navio é muito global, né? A gente teve uma outra situação que foi o percevejo.
que em Paris, acho que foi 2023, estava tendo um surto que no metrô, nas cadeiras assim das poltronas, você via os percevejos. Eu falei, gente, por quê? Porque no metrô de Paris nós temos ali muitos roedores, né? Isso, Existe tem uma uma fauna cinantrópica muito forte, né? muito, Sim. Até Muito. na Torre Eiffel, que é um lugar turístico, você tem uma fauna cinantrópica muito forte. Parece como Londres também. Tá vendo? E esse vetor, olha, esse vetor a gente começou bem antes do surto lá, de ter o surto, a gente começou a controlar ele aqui com uma embarcação praticamente um ano antes. O capitão não aguentava mais. E você tem todo um controle que você tem que fazer para fazer o controle. E a gente foi passando as instruções, a gente faz de fora para dentro, toda essa questão logística, né, de como que a gente ia combater esse indivíduo. A gente conseguiu conter e conseguiu eliminar. E isso foi um trabalho muito bacana, assim, porque infelizmente teve estofado, que o capitão falou, não, vai descartar. A gente realmente, falou, nessas condições, ele já vinha já de um ano de muita briga. E aí a gente, durante uns 8 meses, mais ou menos, a gente foi fazendo o controle e a gente conseguiu eliminar. Então, assim, você tratar com vetores, que a gente fala, né, os insetos no geral, eu até brinco, eu falei, gente, eu estudei 5 anos entomologia, antropodologia, zoologia, que é toda essa parte de universo de insetos, né, de vetores mesmo. Porque a área florestal, eu sou engenheira florestal, a área florestal é muito, assim, uma área no Brasil, ela é de ponta. Então, assim, uma das coisas que mais a gente controla é a parte de pragas, que é barata, não barata, mas formiga, né, que é uma das pragas mais, assim, que besouros. Então, assim, não é muito diferente do que a gente encontra hoje nas embarcações. Quando você falou de besouros, né, e eu vou lembrar, e acho que passou pela lente de vocês também, a gente teve aqui um problema do besouro chinês. Sim, sim. Há muitos anos atrás, o besouro veio na madeira. E eu lembro que o Brasil, ele tem um tratamento da madeira específico. Tem o selo da madeira, Sim. e as madeiras que são utilizadas na embarcação, elas voltam com a embarcação, não ficam no Brasil. Justamente por não ter um agente combativo àquela praga naquele momento, não é isso? Não é assim? Sim. Não, exato. É porque, assim, uma praga exótica, né, de introdução que não é do local, Aham. o que acontece? Ela não tem um inimigo natural. Isso. Então, aqui vira uma festa, né? A gente sabe que tudo gira em torno da economia. Qualquer vetor que venha de fora, que se instale aqui, compromete totalmente a nossa produção agrícola. E nós temos aí a soja, né? O milho, nós temos aí o agrobusiness aí fortíssimo. Então, assim, mas como que isso pode atingir? Atinge diretamente. Hoje a gente tem até um caso, assim, falando mais a nível florestal mesmo, que saiu uma lei específica para o estado de São Paulo falando sobre a eliminação da murta. A murta é um arbustivo muito comum, é que eu não vou lembrar agora o nome dela científico, né? Mas ela é um arbustivo muito comum, o pessoal chama até ela de cafezinho ou laranjinha, porque ela tem uma florzinha branca e ela, no estado de São Paulo, ela está sendo erradicada. Tá. Porque ela é hospedeira de um vetor que compromete todo o ciclo de produção da laranja. E a laranja, Murta é o nome? a murta. É a murta ou murta? Murta. É o nome assim, mais comum assim, a murta. É que depois mais popular dela, na verdade. Aham. Mas ela, assim, você encontra em todas as cidades, ela é altamente utilizada na parte de paisagismo. Eu mesma, eu vim da área de paisagismo, né? Eu fiz nessa área uns 10 anos de paisagismo. Ela é muito utilizada, em qualquer lugar da cidade você encontra, e ela está sendo erradicada por conta desse vírus, que ela tem um dos vetores que ele armazena, vamos dizer assim, o vírus. E isso compromete toda a nossa produção agrícola do estado de São Paulo com relação a laranja e café. Isso. E aí você fala, poxa vida, o que acontece? Um bichinho é porque ele carrega geralmente um vírus ou um vetor que vai comprometer. E ela está sendo erradicada. É desde 2025 essa legislação, tá? Aí o Eudes falou da questão das barcaças, né? Além aí, falando de inspeção, além dos navios e barcaças, as barcaças vocês inspecionam também
É a questão de rebocadores ou qualquer outro tipo de embarcação, vocês também fazem a inspeção? A gente Também, pode fazer sim. também, Pode também. fazer sim, claro. Qualquer tipo de embarcação. Qualquer Tá. tipo de embarcação. Tá. Inclusive até essas barcaças de transporte de uma margem para outra, né? A gente também pode fazer. Qualquer tipo de embarcação. Tá. Na verdade, nossa AF, plataforma né, também, autorização de funcionamento, fala de portos, fronteiras, embarcação e também aeronaves. Sim. Trabalhamos já no Porto do Rio de Janeiro, Porto do Rio Grande do Sul, Paranaguá, já trabalhamos. Em Bituba. Bituba, De fato, Pecém, o Ship Sanitation é, na verdade, uma barreira. Amazonas, né? Sim, Aí vou Manaus. trazer aqui para o José Renato. Oi. Aí eu trouxe um dado que me chamou a atenção no início da nossa conversa, Diga. sobre os prazos lá fora são diferentes do que estão aqui. Sim. E a gente fala de um fenômeno que é a globalização. Uhum. E esse fenômeno da globalização ele aconteceu pelo navio, Certo. né? Sim. O navio é o maior veículo transportador. Claro. Quando chega essas certificações aqui, elas são aceitas aqui ou são feitas novas certificações com relação às coletas que vocês fazem? Então, são feitas novas coletas, Novas tá? Novas coletas, atende a certificações nossa legislação. para atender a legislação brasileira. Tá. Tá? É apresentado, tudo bem, pode ser apresentado para a autoridade portuária, etc e tal, uma Anvisa, joia. Só que tem que cumprir o que diz aqui, a legislação brasileira, porque os parâmetros que estão lá contidos pode ser diferente, tem que ver tudo certinho e para poder ter, como a Edson falou, o terceiro olhar. Tá. A gente pegar e certificar, olha, tá tudo certo, tá tudo ok, tá tudo nos parâmetros. É mais uma conferência. Sim, tanto que a gente, por exemplo, quando a gente vai a bordo fazer um trabalho desse, um serviço desse, a gente deixa um pré-certificado, um certificado de inspeção. Uhum. Fomos a bordo, fizemos a coleta, tá tudo certo, mandamos para o laboratório. Esse pré-certificado já é aceito pela autoridade, porque cumpriu a exigência. Cumprindo a exigência, beleza, libera. Então, porque não tem como, você tem que analisar e tem que ter o período que a Edson falou, às vezes até 15 dias, dependendo da análise, até mais. Uhum. Chega até quase 30 dias, dependendo do parâmetro que precisa analisar. Por exemplo, a Anvisa me pediu uma potabilidade, pediu uma análise de legionela, entendeu? Aí você não tem como você fazer a medição, o teste, a análise no laboratório, em um período curto. Você tem que deixar um bom tempo. A gente dá um prazo de 30 dias. 30 dias para poder. Garantia mesmo, né? Para poder passar a certificação, aí sim, é emitido o certificado final, junto com um laudo com todos os parâmetros analisados, tudo certinho, entregue para a tripulação, para a embarcação. Essa não conformidade, vamos citar um exemplo aqui, uma não conformidade, ela tem a condição de deixar o navio no arresto, né, no caso, ou retido. Vou falar a linguagem aqui para quem nos acompanha. Tem a condição de deixar o navio retido, o navio travado, ou, por exemplo, ele desatraca, fica ao largo, aguardando alguma decisão. Ou ele pode seguir viagem. Não, então, o que acontece? Eu recebo as análises, né? Aí eu emito ali o laudo e a certificação. No laudo eu prescrevo e falo, olha, precisa atentar aqui o cloro e peço as medidas para, vamos dizer assim, organizar isso, né? Verificar os filtros, verificar os contaminantes. Então eu faço uma relação, eu laudo, prescrevo. Se tiver tudo certo, é padrão. Se não, eu prescrevo ali quais as ações que o capitão deve tomar. Isso, e deixar conforme. oriento assim, repetir, né? Após atender todas aquelas questões que eu coloquei, ele repetir assim que possível. Então, assim, isso tira um pouquinho dele a questão dele realmente ser penalizado, ou mesmo assim, sem pedido de atracar, né? Não vai atracar porque não está conforme. Pode acontecer, né? Então, todas essas questões eu coloco ali no laudo final e oriento, assim que possível, não exatamente com a gente, né? Pode acontecer de não ser, né? Porque muitas vezes tem navio que são de linha, outros vêm e voltam só daqui a 6, 8 meses, né? Então não tem como ele fazer com a gente. Mas a gente orienta para ele fazer um novo laudo e aí anexar. E aí esse prazo, principalmente assim da questão do controle de praga, é de 6 em 6. A potabilidade, ela
era de 3, né? Mas aí houve umas mudanças e tudo com relação à legislação. Então, existe um debate. Então, a gente orienta que a cada 3 meses seja repetido, porque, como eu falei, a água ela é assim, não tem como você garantir que uma água seja sempre aquela água inicial até daqui a 6 meses ela esteja de acordo. Então, a gente orienta, está sempre olhando, está sempre verificando, e, se possível, fazer de 3. Se não der para fazer, a gente entende, porque a embarcação vai, até ela voltar, às vezes dá o prazo certinho. Essa Né? legislação só não vale no Porto de Santos como para o Mercosul, né? Tá. Não, a gente olha, Fabiano, Hoje- a gente tem uma coisa bem curiosa. A gente, na época do Zika vírus, né, teve um boom, assim, o Zika vírus, o Zika vírus. E o Zika vírus é transmitido por um vetor, um mosquito. E o pessoal ficou maluco. Eu falei, gente, como que a gente vai fazer? Gente, a gente já praticava. O Ship Sanitation já é para isso. O Pest Control já tem procedimentos que a gente fala voadores, roedores, já tem ali os procedimentos e uma lista de produtos que a gente utiliza para isso. Então, o que a gente mudou? A gente, assim, mudou nada. A gente só mudou um pouquinho o nosso olhar com relação à inspeção. A gente focou mais na questão de ralos, acúmulo de água. Era até engraçado, porque a gente chegou aí numa embarcação que tinha uma churrasqueira, que ela tinha uma piscina, né? Dos mosquitos. E aí a gente orientou, não pode acumular água, fomos nos drenos, colocava o cloro ali e fomos orientando. Então foi um trabalho bastante de orientação, mas assim, na prática é o pest control, o tão falado pest control, que até ali precisa fazer? Precisa, é controle de vetores. E o Zika vírus é transmitido por um mosquito. Então, é pest control. Quando você falou de material de segurança, né, e aí vindo aqui, são 2 perguntas. Primeiro, a questão de segurança, os materiais que vocês utilizam, né, para se proteger. E depois, perguntar para vocês, existe alguma feira específica do segmento de vocês que são feitas todos os anos, são feitas em outros países? Eu queria também que vocês, para quem nos acompanha aqui, desmistificasse sobre essa questão do equipamento, né, do EPI, e da questão de alguma feira, algum congresso que vocês participam também. Sim, a gente tem, assim, participa bastante ali dos eventos da Fundacentro, né, que tem a ver com as normas regulamentadoras, né, que, na verdade, eu falo, a gente foi fazer eu fui fazer Engenharia de Segurança do Trabalho justamente por causa disso, né, porque toda essa área é muito SST, né, Segurança e Saúde do Trabalhador. Então, quando a gente começou a fazer ali os cursos na Fundacentro, os treinamentos, você tem um outro olhar. Então, existe sim essas feiras, esse mercado. Hoje, assim, em São Paulo, nós temos grandes feiras acontecendo. A própria Intermodal tem até uma parte pequena, mas tem, às vezes, mais específico com relação ao equipamento, tipo o Leste, né, que também é uma parte aí de segurança. Então, tem feiras específicas, eu não vou te citar agora. Todas, assim, foi uma área de engenharia, não tem como fugir. A segurança pode ser que não tenha um engenheiro focado ou com a graduação, a pós-graduação em engenharia de segurança, mas foi área de engenharia necessário ter esse conhecimento, não tem como fugir. E o engenheiro, no meu caso, eu sou engenheira florestal e engenheira de segurança. O engenheiro ele tem essas atribuições técnicas para certificar. Você certifica, você treina, você capacita, você toda essa dentro do seu segmento você consegue laudar especificamente na questão de segurança e meio ambiente. E a minha área juntou, né? Porque engenheiro florestal veio essa parte bastante ambiental aí forte, tem a parte de conhecimento na área de biológicas, né? Que eu estudei na Faculdade de Ciências Agronômicas, né? No Instituto de Biológicas lá em Botucatu. Então era muito nesse universo. Às vezes o pessoal fala, nossa, tem muito a ver a parte de agronomia, a parte de florestal com esse setor que a gente trabalha no porto. Lá atrás eu nem imaginava em trabalhar no porto. E hoje eu vejo como tem tudo a ver com a nossa área agronômica. Vamos combinar, né? O agro é muito forte no Brasil, né? A gente o agro é demais. Mas só todos os portos, eu fiz aquele adendo, só que eu esqueci. A gente, na época do Zika, foi chamar um dos nossos, vários clientes nossos, mas um cliente nosso específico, ele falou assim, Eudes, você
pode fazer o certificado de acordo com esse daqui? Aí ele mandou anexado, né? Hoje até a lei de proteção de dados nem poderia, né? Aí ele mandou o certificado. Sabe de que era o certificado? Era o nosso certificado. Legal. Nosso próprio O certificado. cliente lá da Já- China isso. pediu para entrar em contato com a gente aqui, porque falou assim, não, eles fazem. É. E isso, assim, foi para a gente, esse foi um presente, assim, do trabalho, né? Além do Covid, né? Também o Sim. Covid, nós fomos a primeira empresa Ah, que fez a parte de higienização por conta do Covid. Estava toda a vigilância sanitária do Estado, tanto a Helena Isso é a nível Sato, Brasil, tá? Não foi só- todos os fiscais da Anvisa, e nós tiramos até essa fotinha, até falo, meu, um dia eu preciso achar essa foto, porque a gente lá, primeiro navio de Covid, fomos nós que fizemos. O Cota Pimipim, né? Isso. foi hoje ele mudou de nome, Mudou, embarcação. mudou. Buenos Aires Express. Ele mudou de... Ele tem isso, né? As embarcações também trocam de nome durante um período, né? Foi a primeira empresa no Brasil a fazer esse A controle fazer de esse Covid. trabalho. Foi a primeira Sim. empresa no Brasil. E a nossa equipe, durante Se não for toda da a América Latina, né, pandemia, a primeira. toda a pandemia, ninguém ficou contaminado por Covid no trabalho. Teve um Graças O a Deus. único caso que aconteceu, né, Renato? Foi quando ele saiu de férias e ele se contaminou por conta, relaxou, aí pegou Covid. Mas no trabalho não Trabalho teve. tudo certo. Porque a gente era obrigado a fazer todo o teste antes de ir para a embarcação, toda vez a gente tinha que medir. A gente chegou aí para Guarulhos, né, que lá em Guarulhos era o único lugar na época que tinha aquele certificado que era aceito pela Anvisa. Então, assim, durante o trabalho, ninguém pegou Covid. No período da Só Covid. no período de relaxamento. Só pra gente, né? Passear um pouquinho já folga. era. É isso. Mas legal. Meu, a gente está indo pro final do nosso programa aqui. Foi um bate-papo riquíssimo. O tempo ele é muito curto, né? Verdade. Uma parte, não deu para falar tudo, né? É verdade. Mas aí não vai. Tem umas 4, 5, 6 horas. Não vai faltar oportunidade da gente ter o contato aqui. Eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais, mandassem um recado para quem vocês desejarem aí, né? Nas câmeras, né? Fique à vontade. Eu vou começar pelas mulheres, obviamente, que eu sou um cavaleiro, Claro. né? Eu vou começar pela Eudes, fica à vontade para você fazer suas considerações finais, mandar um recado para quem você quiser e desejar aqui pelo Papo de Porto 013. Eu adorei a oportunidade, assim, a gente tem muita bagagem, né? São mais de 20 anos na área, né? Eu, como engenheira, tenho 30 anos, né? Fiz 30 anos no ano passado na área de engenharia. Sou também inspetora, né, do CREA, então, assim, estou sempre, assim, ativa na questão da legislação, buscando, né? Porque o profissional não adianta só se formar e ficar esperando, né, que aconteça um milagre. Se você fosse pensar um engenheiro florestal no Porto de Santos, que tem a ver, mas o Porto tem bastante oportunidade nessa área agronômica, falando assim de engenharia mesmo, né? E é uma área muito de engenharia, muito de SST, assim, eu penso muito, sabe, a oportunidade para os profissionais que a gente tem aí na área, e é uma área muito de tecnologia também, né? A gente está vendo aí os avanços, a questão da indústria 4.0, o impacto que isso vai trazer aí para geral aí do mercado, mas principalmente Porto, que é muito tecnológico, está muito assim à frente. Eu olho às vezes assim, falei, meu, quando eu lembro ali atrás, como que era o Porto, você hoje só entra com crachá, com SPS Code, com todas as questões ali de credenciamento que você tem que ter. Ontem mesmo a gente fazendo a RSM, né, Renato? Aí veio uma novidade na RSM, que até então não vinha, sabe? Tipo, vocês já fizeram, já está liberado. Então, assim, eu fico muito feliz de estar participando mesmo das novidades do Porto e vendo como que o Porto está crescendo de fato, né? E torcendo para que a cidade aí seja cada vez mais reconhecida, como fala, né? Um porto cidade ou cidade porto, né? Temos esse dilema aí, mas é uma cidade assim muito rica, muito turística, e temos aí esse porto aí tão importante aí para o nosso país. Se Deus quiser, ele vai crescer muito e eu sou muito fã. Legal, obrigado, Eudes, pela tua presença Obrigada. aqui. Obrigado por elucidar aqui para quem nos acompanha no nosso canal do Papo de Porto 013. Eliseu, fica à vontade, meu querido. Agradecer primeiramente, né, Fabiana, a oportunidade de a gente mostrar a VIP para os seus, né, as pessoas que têm acesso, né, ao canal e
quem mora em Santos ou na região metropolitana da Baixada Santista, procurar trabalhar no Porto. Porque eu acho que o Porto, além de ser uma escola, né? Eu estou há quase 30 anos no Porto de Santos, né? Trabalhei em várias áreas no Porto de Santos, né? Agora trabalho juntamente com a minha irmã nessa área de navios também, que eu adoro. Amo o Porto de Santos, né? Tenho um carinho também especial pelo Porto do Rio de Janeiro, que eu trabalhei durante 10 anos lá, né? E os outros portos também. E obrigado pela oportunidade e vamos, né, para a próxima daí, das entrevistas que tiver aí. Legal, Eliseu. Obrigado pela tua presença Obrigado aqui, meu você, amigo. Fabiano. Zé Renato, meu amigo. Oi. Bom, primeiramente agradecer a Deus, tá, pela oportunidade. Muito obrigado, Fabiano. Cara, show de bola. Muito legal essa conversa que a gente teve. Como a gente conversou aqui, o tempo é muito curto para tanta coisa que a gente tem. Em breve, como a Elisa falou, se a gente está de volta, a gente começa a conversa mais um pouquinho, tá? E esclarece mais coisas. Legal. Obrigado de coração. Obrigado, Zé Renato. Obrigado pela tua presença aqui. E obrigado por vocês contribuírem, essa contribuição valorosa. Eu sempre estou aberto ao aprendizado, né? E é mais uma área que eu aprendo, que é do Ship Sanitation. Obrigado pela presença de vocês aqui. E não faltarão oportunidades nem temas para a gente tratar aqui. Não falta. Não falta, né? Destravou, né? Destravei, verdade, destravei. Tem muita coisa para passar aí. O Porto é uma grande escola, né? Uma escola maravilhosa. Uma verdadeira faculdade. Depois eu vou buscar essas palavras que você disse aqui no Porto. Eu não ia perguntar, porque senão não ia dar tempo. Mas eu vou buscar. Estou à disposição, Fabiano. Que você precisar, estamos à disposição mesmo. Eu vou buscar. Pessoal, para quem quiser acompanhar a nossa página no canal do YouTube, é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. O meu muito obrigado, um forte abraço e fiquem com Deus.